Eles botaram a mão em você? É, até que eles tentaram, né? Eles me agarraram por trás, cara. Foi assim que me pegaram, foi assim que me trouxeram pra cá. Por trás? Mostra como foi. Eles me agarraram assim, me levantaram na maior. Assim? Ou Não, assim? não, me agarraram mesmo. Nossa. Estavam malucos, tudo doido. Me sacudiram mesmo. Cadê o buraco? Desse jeito assim. Vê se vier, negão! Tô baitola não! Houve um tempo em que o valor de um ator em Hollywood era medido pela sua capacidade de atrair multidões globais com apenas um sorriso e uma fala acelerada. No final dos anos 90 e início dos 2000, Chris Tucker não era apenas um comediante de sucesso. Ele era o homem de 25 milhões de dólares. Ele detinha o título de ator mais bem pago do mundo, superando lendas estabelecidas e comandando uma influência que poucos em sua geração ousavam sonhar. No entanto, no auge desse domínio absoluto, o rosto que estampava todos os outdoors de Los Angeles começou a desaparecer das telas. O silêncio que se seguiu à sua onipresença foi tão profundo que muitos se perguntaram se a indústria o havia descartado ou se ele havia voluntariamente deixado o trono. O que leva o astro mais rentável de sua era a se afastar do dinheiro e do prestígio em uma velocidade tão impressionante quanto sua própria ascensão. Se você valoriza mergulhos profundos na psicologia da fama e quer entender os mecanismos que movem as grandes estrelas, deixe o seu like agora. Sua inscrição é o que nos permite continuar explorando as sombras por trás das luzes de Hollywood. Torne-se parte da nossa comunidade de análise cinematográfica. O que realmente aconteceu com Chris Tucker? Para entender a trajetória de Tucker, é necessário olhar para Decatur, na Geórgia, onde o humor não era apenas uma escolha, mas uma ferramenta de sobrevivência social. Sendo o caçula de 6 filhos, ele aprendeu cedo que a atenção era conquistada através da performance. Segundo relatos de pessoas próximas à sua infância, ele não era apenas o palhaço da classe. Ele era um observador atento do comportamento humano, estudando obsessivamente figuras como Richard Pryor e Eddie Murphy. Sua criação foi profundamente influenciada por uma base familiar religiosa e conservadora, um detalhe que humaniza o personagem que o público viria a conhecer. Um jovem que buscava o sucesso, mas que carregava consigo um sistema de valores que em algum momento colidiria com a crueza do show business. Ao se mudar para Los Angeles aos 19 anos, ele não trazia apenas o talento para o stand-up, mas uma disciplina férrea. Ele começou nos palcos do Def Comedy Jam, onde sua energia frenética e sua voz aguda e distintiva o tornaram uma sensação imediata. Esse início humilde, marcado por viagens em ônibus e apresentações em clubes pequenos, forjou a resiliência de um artista que sabia exatamente o valor de cada risada conquistada na plateia. A ascensão de Chris Tucker foi algo que a indústria descreveu como meteórica. Sua transição dos palcos para o cinema ocorreu de forma orgânica, mas arrebatadora. Em 1995, o filme Friday o transformou em um ícone cultural quase da noite para o dia. Seu personagem, Smokey, não era apenas um alívio cômico, era a personificação de um carisma que transcendia o roteiro. A indústria começou a apostar nele como a próxima grande força da comédia, mas foi sua participação em O Quinto Elemento que provou sua versatilidade. Como Ruby Rhod, ele entregou uma performance extravagante que foi interpretada como um sinal de que ele não tinha medo de riscos artísticos. Hollywood via Tucker como um ativo raro, um ator negro que possuía apelo universal, capaz de atrair tanto o público urbano quanto o mercado internacional. Esse crescimento gradual foi sustentado por uma escolha cuidadosa de papéis, algo incomum para jovens atores em ascensão, o que gerava uma aura de exclusividade em torno de seu nome. Ele não estava apenas procurando trabalho, ele estava construindo uma marca que o levaria a patamares financeiros nunca antes vistos para um comediante de sua idade. O auge absoluto chegou com a franquia A Hora do Rush. Ao formar uma dupla improvável com Jackie Chan, Tucker encontrou a sinergia perfeita entre a comédia verbal e a ação física. O sucesso do primeiro filme foi apenas o prelúdio para o que viria a seguir. Para a sequência, ele negociou um contrato recorde de 20 milhões de dólares, um valor que, na época, o colocava no mesmo patamar de astros como Tom Cruise e Mel Gibson.
ele era o centro das atenções em Hollywood, vivendo um período de riqueza, prestígio e influência sem precedentes. Sua presença em um projeto era vista como uma garantia de bilheteria global. O contraste entre esse período de opulência e o que viria depois é o que torna sua história tão intrigante. No auge, ele desfrutava de uma vida de luxo extremo e amizades com as figuras mais poderosas do mundo, incluindo Michael Jackson, com quem mantinha uma relação de proximidade que frequentemente estampava as revistas. Ele era a prova viva de que um comediante de stand-up poderia se tornar um dos titãs da indústria cinematográfica. Mas no topo dessa montanha, as pressões internas começaram a superar as recompensas externas. O ponto de ruptura na carreira de Tucker não foi causado por um escândalo público, mas por uma mudança interna de convicções que a indústria via como um enigma. Segundo relatos, após o estrondoso sucesso de A Hora do Rush, Tucker passou por um processo de reavaliação espiritual. Ele decidiu retornar às suas raízes religiosas e, com isso, começou a rejeitar roteiros que continham linguagem obscena ou temas que ele agora considerava incompatíveis com sua fé. Foi interpretado como uma decisão corajosa por alguns, mas para os grandes estúdios foi visto como um obstáculo comercial. A pressão para que ele repetisse a fórmula de Smokey em sequências de Friday foi imensa, mas ele recusou repetidamente, alegando que não queria mais promover o uso de substâncias ou comportamentos que não refletissem sua nova visão de mundo. Essa escolha criou um atrito silencioso com o sistema de Hollywood. A indústria, que opera na lógica da repetição do que funciona, não sabia como lidar com um astro que colocava a moralidade acima do cachê multimilionário. Esse conflito de interesses marcou o início de um afastamento gradual, onde o ator começou a priorizar viagens humanitárias e o autoconhecimento em detrimento das luzes de Los Angeles. A queda de Chris Tucker, ou o que foi interpretado pela mídia como tal, manifestou-se na forma de um silêncio prolongado e uma visibilidade drasticamente reduzida. Sua reputação de ser difícil de contratar não vinha de um comportamento tóxico nos sets, mas de sua extrema seletividade e das exigências morais que agora guiavam sua carreira. O intervalo entre seus filmes tornou-se cada vez mais longo e a perda de oportunidades foi uma consequência natural em uma indústria que esquece rapidamente quem sai de cena. Durante esse período, surgiram relatos de dificuldades fiscais, com uma dívida acumulada com o fisco americano que chegava a milhões de dólares. Hollywood viu isso como um sinal de má gestão, o que afetou ainda mais sua imagem de estrela infalível. O silêncio progressivo foi acompanhado por uma mudança na percepção do público. O homem que antes era visto como o rei da comédia, agora era objeto de especulação sobre sua estabilidade financeira e sanidade profissional. A rejeição de projetos lucrativos em nome de valores pessoais resultou em um isolamento que o retirou do escalão principal de protagonistas, transformando o homem de 20 milhões de dólares em uma lembrança de uma era passada da comédia cinematográfica. As tentativas de retorno de Chris Tucker ao primeiro escalão de Hollywood foram marcadas por lampejos de genialidade, mas em contextos muito diferentes de sua glória passada. Em 2012, sua participação em O Lado Bom da Vida foi interpretada como uma prova de que seu talento dramático e timing cômico estavam intactos, rendendo-lhe elogios da crítica e uma indicação ao SAG Awards como parte do elenco. No entanto, o retorno total foi difícil porque a indústria para a qual ele tentava voltar não era mais a mesma que ele havia deixado. O mercado de comédias de médio orçamento havia encolhido em favor de franquias de super-heróis, e a recusa de Tucker em se submeter ao humor vulgar ou a papéis que entrassem em conflito com suas novas crenças limitava drasticamente seu campo de atuação. Segundo relatos, ele via projetos como Billy Lynn's Long Halftime Walk como oportunidades de exercer sua arte sem comprometer sua integridade. Mas para os grandes estúdios, ele não era mais o produto garantido de outrora. Essa transição de astro de blockbuster para ator de composição foi um processo lento, onde cada papel era uma negociação entre seu passado comercial e seu presente introspectivo. A vida pessoal de Tucker e sua mudança radical de prioridades oferecem a chave para entender seu afastamento consciente.
Diferente de muitos que são forçados ao ostracismo, ele parece ter encontrado na fé e na família um propósito que as luzes de Hollywood não conseguiam suprir. Sua jornada espiritual o levou a uma postura de vida mais sóbria e reservada, onde a ostentação dos anos 90 deu lugar ao trabalho humanitário e ao ativismo global. Segundo relatos, suas viagens para a Tífrica ao lado de figuras como Bill Clinton e Bono Vox não foram apenas eventos de relações públicas, mas momentos de epifania pessoal sobre a desigualdade mundial e o papel da fama como ferramenta de auxílio. Ele priorizou a educação de seu filho e a manutenção de uma paz interior que, segundo suas próprias palavras, o dinheiro não poderia comprar. Esse afastamento não foi um sinal de derrota, mas uma declaração de independência de um homem que se recusou a ser definido por seu extrato bancário ou pelo volume de aplausos em uma estreia de cinema. A saúde espiritual tornou-se seu projeto mais ambicioso, transformando o homem de 20 milhões em um cidadão do mundo focado no imaterial. Uma releitura crítica da trajetória de Tucker revela padrões complexos sobre como a indústria trata os corpos negros na comédia. Por décadas, houve uma pressão invisível para que atores como ele mantivessem uma persona hiperativa e, muitas vezes, ligada a estereótipos que o público branco consumia com facilidade. Quando Tucker decidiu romper com essa imagem em favor de uma conduta mais conservadora e religiosa, a indústria via isso como uma perda de valor de mercado e não como uma evolução humana legítima. O papel da mídia foi muitas vezes reduzir sua escolha ética a uma questão de loucura ou má gestão financeira, ignorando a agência de um artista que decidiu não ser mais um peão no tabuleiro dos grandes lucros de estúdio. Analisar sua história hoje é perceber como Hollywood pode ser punitiva com aqueles que param de ser lucrativos nos termos do sistema. Ele foi alvo de uma exploração que exigia sua energia total em troca de cheques altos, mas que não oferecia espaço para sua humanidade ou suas mudanças de crença. Sua resistência em não se tornar uma caricatura de si mesmo é, em última análise, um ato de preservação cultural e pessoal que poucos têm a coragem de sustentar. A situação atual de Chris Tucker é a de um artista que finalmente encontrou o equilíbrio entre seu legado e sua paz. Ele retornou aos palcos de stand-up, mas com um diferencial notável. Suas apresentações são agora livres de obscenidades, focadas em observações sobre a vida, a fama e a família. Essa nova fase foi interpretada como uma reconciliação bem-sucedida entre sua fé e seu ofício. No cinema, sua recente aparição em Air, de Ben Affleck, mostrou um Tucker maduro, confiante e perfeitamente integrado a uma narrativa sofisticada, provando que sua relevância não depende de piadas rápidas, mas de uma presença de tela inegável. Ele vive hoje de forma confortável, mas sem a urgência de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mantém-se fora dos holofotes tóxicos, escolhendo seus momentos de exposição com uma precisão cirúrgica. Para quem o observa hoje, Tucker não parece um homem que perdeu o trono, mas alguém que construiu um novo reino, onde as regras são ditadas por sua consciência e não pelos contratos de distribuição internacional. Ele trabalha porque quer, não porque precisa, e essa é, talvez, a maior forma de riqueza em Hollywood. A trajetória de Chris Tucker serve como um espelho para as ilusões da fama e a crueza das escolhas pessoais sob a pressão do estrelato absoluto. Sua história nos ensina que o sucesso financeiro, por mais astronômico que seja, pode se tornar uma prisão se não houver um alicerce de valores que suporte o peso da expectativa alheia. Ele nos mostrou que a palavra não pode ser a ferramenta mais poderosa de um artista, mesmo quando o preço a pagar é o esquecimento temporário ou a perda de privilégios industriais. Ao olhar para trás, vemos um homem que teve a coragem de abandonar o topo de uma montanha para encontrar a si mesmo no vale da realidade, provando que a reinvenção não é sobre voltar a ser quem fomos, mas sobre ter a coragem de se tornar quem realmente somos agora. Sua jornada é um lembrete de que, no fim das contas, os aplausos cessam e as luzes se apagam, e o que sobra é apenas a paz que fizemos com as nossas decisões no silêncio do camarim. Chris Tucker não desapareceu.
Ele apenas decidiu que sua vida era valiosa demais para pertencer a todos, menos a ele mesmo. A verdadeira glória não está no tamanho do cachê, mas na liberdade de poder escolher o silêncio quando o mundo inteiro espera pelo seu grito.